Então, nós vamos falar aqui hoje sobre um tema, assim, acho que é muito interessante, né? Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação, e vivemos nesse mundo de prova e expiação porque escolhemos, através da prova e da expiação, crescer como ser, desabrochar as virtudes. Aliás, a função da vivência na dimensão da carne é criar frequências de desenvolvimento de virtudes que o espírito já tem. Na realidade, o espírito não aprende nada, porque se nós temos a essência divina em nós, a essência divina não pode ser passiva de aprendizado, porque senão ela não é divina. O divino é. A questão é tomar consciência. Esse é o grande fator, tomar consciência do patrimônio divino que temos e saber usufruir dele. E um dos grandes problemas nossos é que a gente quer usufruir do patrimônio divino sem tomar consciência dele. Aí criamos o karma. Então, a nossa presença aqui hoje é para nós trocarmos ideias. Estamos todos no aprendizado. E o que eu vou passar para vocês é coisa que eu aprendi. Não são coisas assim são do meu patrimônio porque eu aprendi. E, na realidade, nós não somos donos de nada, tudo verte da justiça, do pensamento, do coração da vida, para a vida dos nossos corações. Tudo vem. Quando a gente fica com aquela vaidade, que isso aqui é meu, que eu fiz, lê do engano. Está fora do foco de consciência. Porque já existe tudo no universo, a gente apenas toma conhecimento, uma consciência daquilo que na realidade está dentro de cada um de nós. Então, evoluir é você desenvolver as suas virtudes. Não é aprender, não. Por isso que Sócrates dizia o seguinte: aprender é recordar. Isso está num livro dele, de Platão, que chama Menon. Menon era o nome de um filósofo, seguidor, discípulo de Sócrates, e eles estavam no porto de Atenas, ele e Sócrates. E quando Sócrates perguntou para ele assim: Menon, as virtudes são aprendidas ou são desenvolvidas em nós? E o Menon, afinado com as ideias, falou: eu acho, Sócrates, que as virtudes são desenvolvidas. Ele falou: vamos ver. Aí chamou um jovem branco, escravo de Menon. Menon era um homem rico, e chamou o rapaz, e com a vara, ele foi fazendo perguntas ao rapaz, e falava: você está respondendo, é isso? É. Ele fazia um traço. E através desses traços que ele foi fazendo, ele desenvolveu um teorema de Pitágoras, o matemático Pitágoras. E falou: olha, Menon, ele sabe desenvolver o teorema de Pitágoras. Ele não sabe é que sabe. Então, aprender é recordar. Já está dentro, tem que me ajudar aí, ó. Está dentro dele. Então, na realidade, nós recordamos aquilo que nós temos dentro de nós, desenvolvemos as nossas virtudes. Então, isso aqui é um nome complicado, né? Fisiopatogenia, quer dizer, a causa das doenças, está querendo dizer ali. E nós, muitas vezes, espíritas, né, espiritualistas, reencarnacionistas, julgamos em cima do karma muitas coisas que não são karmas, não. Por exemplo, a maioria das doenças que nós temos não são karmáticas. Porque na vida nós desenvolvemos sobre 2 parâmetros. Todos nós aqui estamos debaixo de 2 parâmetros, nós que evoluímos na Terra. Tem evolução no universo infinito, né? Mas nós que evoluímos na Terra, o tipo de evolução que nós temos num corpo assim, nós estamos debaixo de 2 situações, 2 parâmetros que norteiam o nosso psiquismo. Um é a ignorância, na sua função etimológica de ignorar. O outro é a rebeldia.
ou nós estamos na rebeldia ou na ignorância. Por exemplo, a gente sabe que a maior parte das doenças que nós temos são doenças de mau hábitos que nós temos, que a gente desenvolve. Mau hábitos. Ou é por ignorância ou é por rebeldia. A gente sabe, os chineses já falam isso há muito tempo, que o homem é o que come. Mas a gente come coisas que fazem mal para a gente. E se eu como coisa que faz mal para mim, eu não posso querer sentir bem. Como diz Einstein, loucura é você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Isso é colocação do Einstein, o Einstein. Então a gente faz certas coisas conosco mesmos, ou por ignorância ou rebeldia. Sei que eu não posso comer uma coisa e como, sinto mal. Engordo, tenho pressão alta, a glicose sobe, colesterol alto, consequência daquilo tudo que eu estou vivendo. Isso não tem nada a ver com karma, não. São vivências atuais minhas. Eu sei que eu não devo ficar com raiva, e eu não faço esse controle comigo. Fico com raiva, desequilibro toda a minha orquestra orgânica. Aí eu tenho uma crise de cólica, tenho uma crise aí quando eu fico com raiva, o meu sistema digestivo começa a trabalhar mal, o estômago secreta muito ácido clorídrico, eu tenho aquela gastrite, aquela dor. Isso é kármico? Isso não é kármico, não, é uma vivência minha atual. Então a maioria de nós sofremos as injunções das doenças, das nossas vivências atuais. Eu estou desenvolvendo num mundo de prova e expiação. Então aqui tem bactéria, tem vírus. Eu pego uma gripe. Isso é karma? Isso não é karma, não. É a contingência minha de estar evoluindo num mundo desse. Como uma comida mal feita tem uma diarreia. É karma? Não. Estou vivendo num mundo que tem diarreia, que tem aquela bactéria e tem diarreia. Então, 80%, eu estou sendo até bonzinho falando 80%. Doenças kármicas são doenças crônicas. São aquelas doenças que você, na atual conjuntura, você sofre a presença delas a vida praticamente inteira. Ou começa na tenra idade, que fala de um compromisso maior. Toda doença que vem quando o indivíduo é jovem, criança, fala de um compromisso maior. Quanto mais jovem, maior é o compromisso. Mais idoso, menor é o compromisso com aquela patologia. Então, essas doenças, por exemplo, as leucemias em criança, kármica, as artrites reumatóides, as doenças autoimunes, kármicas, muito tipo de cânceres, kármicos, doenças mentais, quase todas kármicas. Mas existe doença de consequência de, como tu falei aqui, de mau uso da nossa liberdade ou da rebeldia. Eu sei que eu não posso beber, mas eu bebo. Aí o que acontece comigo? Vou beber além do limite, ou bebo no limite por longo tempo, aí lá por 50 anos desenvolvo uma cirrose hepática. Isso é karma? Isso é conduta. Aí eu tenho, no meio do caminho, eu tenho uma pancreatite e fico aí no hospital 2 meses ou 1 mês que for, passo mal, fico verde, fico todo mal, emagreço, tomo remédio, vou ir para o médico. Karma? Não, conduta. Conduta malsã. Falta de respeito à minha pessoa. Então 80% da doença, sendo bonzinho, a causa são essas. E as outras crônicas, que independe às vezes da minha colocação. Então a gente tem que entender essas coisas para a gente não ficar colocando na vida como vítima. Nós vamos colocar isso aqui, ó. Porque na realidade, não existe no Código Divino vítima. Não existe isso, porque se existisse vítima no Código Divino, a gente tinha que questionar esse código. O Criador está fazendo coisa errada porque botou vítima. Não tem vítima. Assim como não existe enganadores, existem enganados. Como não existe obsessores, existem obsediados. Um com a ideia de vingança, o outro pela culpa. Obsediados. Isso nos obriga a ter
vamos dizer assim, um acréscimo de consciência diante das nossas atitudes, porque hoje a ciência está vindo através da astrofísica, da mecânica quântica, a mostrar que o grande problema nosso, ou que tudo acontece é pela consciência. Tudo acontece pela consciência. No fundo, como diz o Alcorão, só ficará a face de Alá. Como diz os Brahmanes, tudo vem e volta para Deus. Como disse o cristianismo, tudo vem do Criador e volta para o Criador. Todos falam a mesma coisa. Então o que nós precisamos tomar é consciência, porque hoje a ciência, no seu avanço, ela está mostrando que tudo vem do seu pensamento e da sua consciência do que você está pensando. Porque é o foco da sua consciência que movimenta as subpartículas do mundo pequeno e faz a realidade na macropartículas. Tudo que a gente vê. Aí a gente entende quando o Buda diz assim, o senhor Buda fala assim, que o grande problema do homem é o Maya, a ilusão. Porque nós vivemos na ilusão. A gente olha no espelho e vê uma face, mas aquilo ali não é a realidade. Como nós podemos jurar de pé junto que quando você pega uma coisa assim, você está pegando a coisa. Não tem dúvida nenhuma, tem? Quando você pega você está pegando a sua bolsa, tem dúvida que está com a mão na bolsa? Mas isso é ilusão. Eu não estou pegando esse copo, porque matéria não interage com matéria. Matéria não consegue pegar matéria. Se eu estivesse pegando em matéria, eu estaria como um fantasma que enfia a mão assim, não consegue pegar em nada, porque os buracos que há entre matéria são tão grandes que matéria não consegue interagir com matéria. Então como é que eu estou pegando esse copo aqui? Se matéria não interage com matéria. É campo de força desse copo com o campo de força da minha mão. Então eu tenho a ilusão que pego o copo, mas eu não pego o copo. Agora vai acreditar nisso. Não é? Mas a ciência está provando isso aí. Ué. A ciência está desbancando a gente, falando, ó, e você pega nisso aqui, nesse copo, olha só que confusão que vocês estão fazendo na cabeça da gente. Você pega nesse copo porque você mentalizou que vai pegar nesse copo. E estão falando assim, você pega nesse copo porque você mentalizou que vai pegar nele e você fez ele existir. Se provar em laboratório, né? Dorme com uma dessa. Dorme com uma dessa. Então, na realidade, as enfermidades, como eu falei, nós estamos falando aqui, é uma questão que está muito em nível de consciência. Rafael, deu? Não, passou 2. Então, olha só, as doenças crônicas, que são as doenças kármicas, são aquelas doenças fruto de reiteradas infrações do Código de Lei Divina em dano severo para si ou para outrem. Porque se nós formos observar bem a nossa caminhada evolutiva atual, o nosso grande problema é o relacionamento. É o relacionamento. Contudo, é um relacionamento um com o outro, um relacionamento com a natureza. É o relacionamento nosso grande problema. E esse chakra aqui é o responsável por isso. Então, a grande dificuldade nossa é nos relacionarmos conosco, que nós somos uma incógnita para nós. Eu vou mostrar aqui. E nos relacionarmos com a natureza, porque nós somos parte da natureza e achamos que a natureza está lá e eu estou aqui. É relacionamento. E toda vez que eu vou mal no relacionamento, o que isso quer dizer? É o seguinte, que eu estou indo mal comigo. Estou indo mal comigo. E a questão toda dos nossos relacionamentos, da nossa vida, que eu vou falar aqui, é a questão da consciência. E nós fizemos aqui um conceitozinho pobríssimo de consciência. Porque todo conceito limita o que você vai conceituar. Consciência é um atributo do espírito, capacitando a sentir, perceber e ajuizar
usando os elementos do plano em que ele está elaborando. Porque eu tenho uma consciência aqui, eu tenho uma consciência no plano astral, eu tenho uma consciência no plano mental e em outros planos que a gente desconhece. Mas diz que são 7. 7 dimensões, 7 planos. Eu tenho consciência nesses planos todos. E aqui agora, nós estamos sentados aqui, prestando atenção naquilo que eu estou falando, eu prestando atenção em vocês, e estamos junto do seio do Criador. É uma coisa de enlouquecer, não é que você vai ficando assim mais consciente. Por quê? Porque eu tenho uma dimensão divina que está junto com ele. Eu só não tenho consciência dela. Vou chegar lá. O dia que eu for um com o Pai, o dia que nós formos um com o Pai, nós vamos chegar lá. Mas não tenho consciência disso. Mal consciência aqui da terceira dimensão. Porque eu estou olhando para ela assim, eu sei que ela está me olhando, mas o que ela está pensando eu não sei, não. Não tem consciência do que ela está pensando. Eu nem sei se ela tem consciência disso, do que ela está pensando. Então o nosso grande problema é tornar-nos conscientes, termos mão da nossa consciência. Porque é ela que muda o mundo material que nós estamos vendo. E muda o mundo interno. Tem mais de um botão, me complica, viu? Mas esse aqui está discutindo para mim, Rafael. Não está gostando de mim, não. Agora deu. Duas vezes. Ah, tá vendo aí? Não tinha consciência disso, que eu tinha que apertar 2 vezes. Vocês estão vendo a diferença? Não fiz acontecer porque eu não tinha consciência que tinha que apertar 2 vezes. Vocês estão vendo a diferença? Como é que são as coisas na vida da gente? Nas mínimas coisas. E nós que evoluímos na Terra, nosso grande problema é a consciência de culpa que a gente tem. Que nós somos hoje, vamos dizer assim, hoje nós somos o concreto de várias encarnações. E nós não somos aquilo que estamos hoje apresentando em indumentária, não. Nós estamos assim. Porque isso aqui é transitório. Logo, logo vem a morte, eu volto para o mundo espiritual, e aí esse corpo aqui deixou de existir. Deixou de existir. Como esse corpo vai deixar de existir. E vai cair no esquecimento. Vai cair no esquecimento. Como diz Cronos, né? Cronos, né? O deus Crono, que devora seus filhos. Crono devora seus filhos. O que é isso? Tudo passa. Tudo cai no esquecimento ao longo dos anos. Então nós estamos aqui encarnados com as nossas dificuldades maiores, principalmente na atual conjuntura da regeneração, com a nossa contabilidade à mesa. E tendo que resolver os pré-requisitos para continuarmos caminhando ou dentro desse orbe que é nossa mãe, ou em outros locais. Mas nós temos culpa. E só existe doença porque existe culpa. Essas doenças nós estamos falando aqui das nossas atitudes. Porque existe culpa. Nós somos almas arrependidas. E só quem não tem culpa é psicopata. E por quê? Por isso que psicopata não adoece fácil. Geralmente são vigorosos. E a culpa em nós, ela é constante. Nós somos principalmente os religiosos. Tem muita culpa os religiosos. Porque tem mais consciência da sua caminhada, embora muitas vezes ele não saiba disso. Então a culpa sai de nós em 2 maneiras. Ou através do arrependimento, ou através do remorso. E às vezes as nossas atitudes são delimitadas pelo remorso. Nós estamos vivendo remorsos e fazendo coisas por remorsos. E às vezes travestido de bondade.
ou por arrependimento. Como é que eu vejo que eu estou no arrependimento ou no remorso? O arrependimento é ativo. Ele leva à sua redenção. Como ativo? Vou dar um exemplo clássico. Eu tenho um trabalho aqui na casa no Eurípides Bassanufo. Nós vamos observar que nós temos 3 tipos de pessoas que trabalham aqui, ou mais, mas no mínimo 3 tipos de pessoas que trabalham aqui no Eurípides Bassanufo. Como eu não conheço ninguém assim diretamente, não sei qual a função aqui, eu posso falar, não estou falando para ninguém. Mas eu estou inserido nesse contexto. Aqueles que dizem acreditar. Que dizem acreditar. Como é que eu sei qual é o parâmetro que eu tenho? Não estamos generalizando, mas qual é o parâmetro que eu tenho que esse servidor aqui de Eurípides Bassanufo diz acreditar? É aquele que vem de vez em quando aqui só para receber. Ele diz acreditar. Está doente, vem tomar passe. Quando ele está doente, ele fica aqui no Eurípides Bassanufo tomando passe. Olha, eu não conheço ninguém, estou falando de ninguém. Mas ele melhorou, já começa a ver os empecilhos para ir no Eurípides Bassanufo. Outras coisas ganham amplitude na consciência dele e basta qualquer coisinha que ele não vai no Eurípides Bassanufo na reunião dele. Mas se as coisas apertam, ele fica ali, ó. Ou seja, ele está dando resposta, dando vazão ao egoísmo que ele tem. Nós todos somos egoístas. Aquele que diz acreditar, né? Aquele que acredita mais do que o que diz acreditar. É aquele que está na luta, que frequenta, é aquela minoria que carrega o Eurípides Bassanufo nas costas. Esses são todos os centros, todas as sinagogas, todas as igrejas. Aqueles que faz chuva, faz sol, estão aqui, pega a direção, tira dinheiro do bolso e põe no negócio, está na frente. Esse aí sim, está no arrependimento, acredita e veja que aqui é a solução. Aos trancos e barrancos, caindo e levantando, esse acredita. E nós muitas vezes pensamos que as atividades sociais do centro são para que nós possamos fazer caridade para os nossos irmãos. Ledo engano é outro engano que o Buda falou claramente. Nós estamos aqui para exercitar aquilo que a gente tem no coração falando que acredita e tentando acreditar. Porque se eu dou vazão a isso no meu coração, ponho isso em prioridade e venho, eu estou realmente acreditando, estou fazendo isso, abrindo frequência de crença em mim, libertatória na minha consciência. Não adianta eu falar, eu tenho que provar. E por aí nós vamos. Isso é em tudo. Se você acredita, você pega firme e vai ao sacrifício, ao sacro ofício, ao sagrado ofício da libertação da consciência. Se você não acredita, você vai fazendo de conta até quando você pode. Ou seja, o seu limite vai ser o limite que a dor vai te infligir, que você vai ter que acreditar. Ou você acredita, ou você vai sofrendo até acreditar. Mas isso aí é o que você escolheu. Isso é uma escolha nossa de livre-arbítrio, no nível de consciência que nós nos encontramos. Daí nós dizemos assim, está tudo certo. Como diz Buda, cada alma chega até onde consegue chegar. Cada alma chega até onde consegue chegar. Mas também tem um ensinamento, também hinduísta, que nós não vamos nos enganar. Uns de nós vamos pelo sermão da montanha. Outros vamos pela chibata da vida. Mas todos vamos. E a enfermidade é a chibata da vida que nós escolhemos para poder caminhar até o seio do Criador. É sofrido? É, mas é a escolha nossa. A escolha é nossa. Então, aquelas pessoas que estão no arrependimento são aquelas que estão aqui firmes na casa. Aquelas que estão no remorso são aquelas que estão flutuantes. E a pessoa que está no remorso sempre tem tendências a recaídas, a recidivas. Em tudo na vida tem recidivas. E não tem idade para isso. Não tem idade para isso. Então nós somos almas arrependidas. Cada um chamando, dentro da sua estrutura de consciência e de personalidade, aquilo que vem libertá-lo
das dificuldades, das amarras que o prende à retaguarda. Uns podem ser pelo câncer, uns podem ser por uma doença crônica, outros podem ser pelos revés da vida. Mas tudo nós já escolhemos de antemão pelo livre-arbítrio que tivemos no plantio. Porque quando você está diante da colheita, você já plantou. Você já exerceu o seu livre-arbítrio no plantio. Então, mas nós todos estamos caminhando de qualquer maneira, ou no remorso, ou no sofrimento, ou no arrependimento, nós estamos caminhando, um mais depressa, outro mais devagar, outro valorizando mais o sofrimento, outro valorizando menos o sofrimento, mas estamos todos caminhando, como diz o árabe, todos os caminhos levam a Damasco. Eu queria tentar entender bem a diferença entre arrependimento e remorso, porque para mim as duas coisas caminham juntas. Você falou certo. Ela falou assim, qual a diferença, né? Entre arrependimento e remorso, que todos caminham juntos. Na atual conjuntura, caminha junto. Nós caímos no remorso, vamos para o arrependimento, saímos do arrependimento, vamos para o remorso. Nós ficamos vagando de um lado para o outro, até fixar no arrependimento. A gente não sai de uma hora para outra do arrependimento, do remorso, passando para o arrependimento. A sua pergunta é boa. A gente fica assim, ó, arrependimento, remorso. Mas à medida que nós vamos tendo esforço, vamos abrindo a consciência, vamos ficando mais no arrependimento, mesmo no remorso, mais no arrependimento, até que nós libertamos do problema. Libertamos. Porque é num sendo, você entendeu? Não é de uma vez. É num sendo, é um vir a ser constante. Mas o que importa aí é seu esforço, a sua perseverança naquilo que você já começa a acreditar que é realidade. Ou seja, a sua consciência está abrindo um novo horizonte de compreensão, que te faz modificar e vir aqui trabalhar. Porque eu falo assim, é no meu trabalho que eu vou conseguir me libertar. Eu vou mostrar por quê aqui depois, ao que eu falar do ego. Vocês desculpem, viu, eu tenho que molhar a garganta. A nossa caminhada, o nosso karma, vamos dizer, vai depender muito do comprometimento que a gente tem diante da vida. A evolução que você já tem. Porque para um indivíduo que tem pouca sensibilidade evolutiva, cometer um assassinato é uma coisa mais tranquila para ele. Isso é uma realidade. Se você for num presídio e sentar com aqueles indivíduos que já matou vários, o primeiro foi difícil, mas depois o nível de consciência é muito pequeno. Mas muito de nós, às vezes por falar uma mentira ou fazer uma calúnia, já sofremos arduamente por aquilo que fazemos, mais do que ele que matou uma pessoa. Já sofremos mais do que ele. E esse estado evolutivo nosso aqui agora é difícil demais, é de muito sofrimento. Por quê? Porque nós temos uma consciência nos cobrando e temos um passado que a gente não dá conta de fazer ainda. E esse interregno aí é preenchido pela ansiedade, pelo sofrimento, pelas lágrimas. Aí nós temos que, aí nessa hora é que os psicólogos podem nos ajudar muito, que eles vêm nos mostrando, né, e a espiritualidade também, o alto amor, o perdão conosco mesmo, a tolerância conosco mesmo, mas nós não podemos tolerar é a desistência da caminhada. A gente pode cair quantas vezes que cair, mas eu tenho que ter a obrigação de levantar. E é no levantar que eu vou adquirir força para não cair na próxima, cair no menos, até não cair mais. Por isso nós precisamos das religiões, dos locais de trabalhos como esse aqui, para que eu esteja sempre implementando na minha consciência a necessidade de eu me mudar, de eu melhorar a minha caminhada, a minha compreensão. Porque se eu ficar sozinho, eu vou me afastando da fonte, que no fundo está dentro de mim mesmo, mas que reflete no meio que eu estou frequentando, sadio e nobre, e que reflete dentro de mim numa via de mão dupla. Está claro? O tipo de infração. Quantas vezes eu cometo aquilo e o tipo das coisas que eu faço. Igual eu falei aqui, uns sofrem pela calúnia, outros assassinam 8.
persistência da inflação e a nocividade da inflação. Isso é muito importante porque nós, por exemplo, eu já não trabalho mais como médico do André Luiz, eu sou só voluntário lá, só trabalho na desobsessão. E lá tem uma reunião onde os pacientes mais difíceis, aqueles psicóticos mais difíceis, com um quadro mais difícil, é uma reunião onde o paciente vai e recebe o que nós chamamos de passe específico, onde 2 pessoas dão um passe neles e fica lá aí uns 8, 10 médicos concentrados e escrevendo o que estão vendo na varredura da áurea daquela pessoa. Depois nós discutimos aquilo, lendo o prontuário, discutimos aquilo ali e vemos qual tipo de passe é melhor para aquela pessoa. Mas em 100% dos casos, às vezes chega lá rapazes bonitos, moças bonitas, cheio de piercing, cheio de coisa, cheio de tatuagem, todo cheio de tatuagem, chega lá assim. Mas quando a varredura que os médios fazem do passado, são genocidas, pessoas que fizeram muito abortos, pessoas que têm um passado espiritual complicadíssimo, e ainda na atualidade, quando dorme, sai do corpo para poder dirigir falanges do mal. Ainda quando dorme, sai do corpo para dirigir falanges. Às vezes são chefe de falanges, reencarnado compulsoriamente, a fim de poder beneficiar muitos daqueles que estão vinculados à evolução deles, que já merecem que ele fique algum tempo num corpo físico para eles serem resgatados, cortando os liames que o prende, às vezes, a encarnações milenares. São candidatos a outro tipo de evolução. E a situação é sempre assim, do espírito para o corpo mental, eu vou explicar isso, tá? Do corpo mental para o corpo emocional, sempre de lá do fundo para fora. Do corpo emocional para o centro de força, para o sistema orgânico, para as células. É sempre assim, do mais evoluído para o mais evoluído, até refletir-se aqui no corpo físico, nas células. E nas células podemos falar nas moléculas nós podemos falar nos átomos, dos átomos nós podemos falar das micropartículas, não é isso? Como os quarks, dos quarks nós podemos falar dos quark up, dos quark down, como podemos falar nos elétrons, e aí vai baixando até lá nos bósons do Peter Higgs, lá para trás, até nas energias divinas. Mas sempre tem uma escala de descida. Bom, aqui nós vamos parar um pouquinho, porque aqui vai dar um entendimento. Não tem aquela coisinha, pode eu... Não. Se eu botar o dedo aqui, não sai não, né? Isso aqui também não sai não, né? Então eu vou aqui falar alto, ver se eu falo alto. Ah, não fala não. Falo não, né? Falo não, né? Quer usar isso aqui? Dá um pouquinho, só um pouquinho para falar. Deu para ouvir? Isso aqui é um construto, na realidade, do septenário humano. O Kardec não fala nisso aqui, não. O Kardec só fala em perispírito. Porque o Kardec não falou tudo, né? Nós temos consciência disso. A doutrina espírita não é uma doutrina fechada, é uma doutrina evolucionista. Né? Ele já falou demais. Kardec já falou demais. Mas isso aqui é algo que tem nos Vedas, tem nos orientais, mas isso aqui no século XIX, lá para 1890, 1880, alguns pesquisadores na França e na Inglaterra provaram isso aqui de uma maneira científica, e não eram religiosos. Eles pegaram médios daquela época, tinha médios com a sensibilidade mediúnica muito grande, punha aquele médio sentado. Isso quem foi Desrochard que começou, depois veio o Dr. Baraduc, que era um médico, depois ele morreu, veio o Charles Lancelin, que é um até que já escreveu alguma coisa psicografado por aí, Viagem Astral, ele tem alguma coisa escrita por aí, através de um médico chamado João Nunes Maia. Então, esse Charles Lancelin repicou tudo isso aqui, escreveu, e isso aqui tem nos anais das bibliotecas da França.
como arquivo. Está lá. Dentro dos métodos científicos. Ele pegou vários médiums, desdobrou um, e punha assim 6 cadeiras, e ia dando passo e desdobrando a equipe dele, desdobrando um na cadeira. Ia, vai para a cadeira 1, vai para a cadeira 2, 3, 4, e os médiums na outra sala. Aí depois ele perguntava à pessoa assim, que a cadeira 1 está sentado o quê? Está um corpo que tem essa função, a cadeira 2, essa função. E os médicos lá do outro lado sem saber escrevendo. Aí os médicos escreviam a mesma coisa. Então, comprovou esse septenário aqui, que já estava falando nas ciências orientais. Então, aí depois veio o trabalho da teosofia, através da Madame Blavatsky, através do Charles Letibita, através de Anne Besant e outros mais, também médicos comprovando isso aqui, trabalhando isso aqui, comprovando isso aqui. E vários médicos, na Inglaterra e na França, tiveram vários médicos no ocultismo trabalhando com isso aqui. Então, isso é uma realidade que hoje, vê que em várias religiões fala disso aqui, isso aqui. Isso não é mais nada assim. Isso é alguma coisa que está lá no hinduísmo, não. Está lá nos Vedas, não. Isso aqui já está comprovado, isso aqui. Até estratificado e sabendo o que cada um representa no psiquismo da pessoa. Esse aqui de fora, amarelo aqui, é o corpo mental superior, aonde fica o self da Joana de Ângeles, aonde fica o eu superior dos ocultistas, fica o eu sábio dos psicólogos, a parte sábia do indivíduo, é esse aqui, Esse elemento tem pouco conhecimento dele, porque sabe que é ele que fixa a energia divina que entra no indivíduo, que vem do espírito, vem do mais alto, vem da criação, do coração da vida, e é ele que fixa a energia divina no orbe, em todos nós. Cada um de nós tem esse corpo aqui, E é esse corpo que vai ser o uno, que vai ser aquele que, quando esse daqui deixar de existir, porque todos os outros corpos são transitórios, o único que é cidadão universal é esse aqui, que reencarna em qualquer lugar, segundo alguns. Ainda há uma dúvida sobre isso. E esses aqui todos são transitórios, todos vão deixar de existir. Então, olha só, esse de fora aqui, amarelo, é o corpo mental inferior, aonde a mente se expressa. Você pensa, você raciocina, o espírito é que pensa, mas aonde é traduzido, decodificado, é aqui, Então a sua mente consegue, nesse elemento aqui, se expressar no corpo físico. Então é aqui que está o subconsciente, o inconsciente, as reencarnações passadas registradas, tudo aqui, Quando você morre, esse aqui morre, esse aqui, eu vou falar depois, mas esse aqui fica vivo. Ele só vai deixar de existir porque ele é feito com matéria mental do fluido universal aqui, do nosso orbe. Em outros orbes, que tem outros fluidos universal, ele não vai poder existir, vai ter que ser reconstruído lá com o fluido dos outros orbes. Isso tem o Kardec mais ou menos fala isso, que o perispírito, quando sai daqui, você vai encarnar em outro lugar, tem que ser com o fluido universal daquele lugar. Então, todos esses aqui vão. Este aqui, meio coloridinho, é aonde o espírito expressa a emoção. Aonde o espírito expressa a emoção dele. Aqui ele expressa o pensamento. Aqui ele expressa a emoção. Todas as vivências emocionais que o indivíduo tem, e nós vamos falar aí que está ligado a muitos tipos de doenças, aqui é que ele registra. É uma coisa muito simples de entender. Você vai registrar aonde tem matéria que é capaz de captar aquilo ali e fixar. Nós temos isso aí na eletrônica. Determinados elementos fixam. Aqui é o corpo etérico, o que o Kardec chama de o corpo vital. É aqui, Esse aqui é o tal do duplo etérico, que fala muito aí, duplo etérico. E é nesse corpo aqui, desse duplo etérico, que se acomoda
o ectoplasma. O dupleteco funciona como um molde e o citoplasma é aquele que preenche esse molde. Está claro? É como se fosse um caixote cheio de melancia. O caixote é o dupleteco e as melancia é meio grande, laranja, né? O caixote é o dupleteco e as laranjas são o fluido vital ou o ectoplasma. Está claro isso? Isso tem que ficar claro, que nós vamos passar para a patologia, tem que ficar bem entendido isso. E aqui é o corpo físico. Se nós adentrarmos mais, nós vamos encontrar os órgãos, aí melhor, o sistema, os órgãos, as células, as moléculas, e aí vamos. Os átomos, etc, etc. Está claro? Está claro? Se formos enfiando a sonda, vamos encontrar outros elementos menores, até chegar lá onde eu falei, aqui nos bolos, etc. Isso ficou claro, não ficou? Bom, o que acontece? Todos esses corpos aqui, eles interagem, eles vivem uma dinâmica. E é interessante notar, eu não vou poder falar isso aqui, nem mostrar, é um outro estudo, que esses corpos se desdobram, eles separam um do outro. Esses corpos se desdobram. O espírito comanda esses corpos desdobrados. Nós vamos ver isso aqui, por exemplo, em reunião mediúnica, de desobsessão, ou de cura. Esses corpos desdobram. E na obra de André Luiz também tem. Mediunidade, dos domínios da mediunidade, tem lá ele falando sobre isso. Aliás, as obras de André Luiz, nas entrelinhas, traz coisas do arco da velha. Que o André Luiz falou velado, porque se ele falar abertamente, a fé botava fogo no Chico. Ninguém aceitava de jeito nenhum. É capaz de o Chico não trazer o resto que ele tinha que trazer. Porque são coisas que a nossa mente naquela época, 70, 80 anos atrás, não conseguia pegar. Não conseguia pegar. Então, aqueles que gostam de cisânia, vai falar, isso é isso, é aquilo outro, é coisa do Chico Xavier, está ficando doido. Né? Muitas pessoas foram assim, Ivone Pereira foi assim. Houve obras de Ivone Pereira que ela segurou, aqueles memórias de um suicídio, ela segurou quase 20 anos. Porque se ela publica naquela época, Deus me livre. São aquelas mentes que não conseguem acompanhar, fecha as portas, dali para fora está tudo errado. E aí não é assim, né? A gente, ainda mais hoje, você não domina tudo. Se você, eu sempre faço uma coisa, tem coisa demais aí sendo publicado. Eu sempre, para mim, e nem sempre que é bom para mim é bom para vocês, não. Um é bom para um, é para o outro, não. Cada um tem a sua caminhada para Deus individual e única, intransferível. Nem sempre que é bom para João é bom para Maria. Mas eu, para mim, faço o seguinte, qualquer coisa que me chega, eu passo pelos 3 crivos de Sócrates. Se é bom, se é útil, se é verdadeiro. E se tem a complacência do Evangelho do Cristo. Se passou por isso aí, eu aceito. E se toca o íntimo da gente também. Porque se toca o íntimo da gente, tocou a sua consciência. Aí vira algo importantíssimo para você. Porque o que toca a nossa consciência vira pecado mortal se você não reagir, não realizar. Por isso que o Cristo falou assim, todos os pecados eu vos perdoarei, menos aquele feito contra o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A consciência. Porque contra a sua consciência, nem Deus pode te perdoar, porque Ele te perdoa, você não se perdoa, que não adianta. Aliás, Deus não condena ninguém, né? Deus não condena ninguém. Nós é que nos condenamos. Diante de quê? Do tribunal da consciência. Não tem tribunal pior do que esse, não. Mais duro do que esse, não. Aliás, a gente não precisa botar o dedo na ferida de ninguém. Porque, assim, olha só, é uma coisa ao contrário. Se você põe o dedo na ferida de alguém, você alivia ele. Perceberam isso? Se você põe o dedo na ferida de alguém, você alivia ele, porque o pior tribunal que ele tem é o da consciência. Você substitui o da consciência dele, aliviou ele. Você entendeu? Muitas vezes o indivíduo quer o veredito de condenado pela lei para ele não se condenar pela consciência.
Então, o que é que acontece aqui? Olha só. Expressão da enfermidade. Pode trocar? A enfermidade vai expressar no nosso corpo, na nossa relação, de várias maneiras. E ela vai expressar de conformidade com aquelas situações em que eu vivo, ou que eu já vivei em nível de consciência. Deixa eu mostrar para você aqui outra vez aqui, quer ver? Aqui, ó. Tem que me ajudar aí, ó. Toda vez que eu firo a minha consciência em qualquer nível, numa situação de relacionamento com alguém, eu coagulo, André Luiz fala isso, eu coagulo a energia daquela situação. André Luiz fala isso. Toda vez que você, numa relação, você fere alguém ou fere a sua consciência, na realidade você fere a sua consciência. Como não existe vítima, você não está ferindo alguém, não. Ele está sendo ferido pela dificuldade que ele tem. Você entendeu? Se eu faço qualquer coisa com você, você fica muito revoltado, é porque você tem esse problema dentro de você. Se você não tivesse, você fala, tchau e benção, eu que fico com problema. Mas o que acontece? Toda vez que eu firo alguém em nível mental, eu coagulo essas energias em nível mental. Se eu firo alguém em nível emocional, eu coagulo essas energias em nível emocional. Ou seja, mais em nível mental, mais em nível emocional. Nada é feito sozinho, estanque. É dinâmico. Tá? Vamos supor, se eu aproveito de uma situação emocional de uma pessoa e aproveito dela, e tiro proveito daquilo, o mental vai, mas o emocional está mais comprometido. Nós vamos falar como é que isso aí depois se traduz em doença. Está claro isso? Toda vez que eu firo a consciência, em qualquer nível, esse nível mais responsabilizado é aquele que vai ter que dar frequência para se libertar daquele problema. Está claro? Então vamos lá. Aqui é até 3 horas, né? 3h15, 3h30. Tá. E esse nível aqui que eu mostrei é que vai ser o mais responsabilizado, igual eu estou falando. É o mais responsabilizado. Se há um predomínio do mental, um distúrbio do pensamento, mais comum vai ser um distúrbio do pensamento no sistema nervoso central. Oi? Isso. Vou deixar aqui. Toda vez que eu usei a minha inteligência, o meu cognitivo, para prejudicar alguém, eu coagulei essa energia em nível no corpo mental, a energia mental. E essa coagulação vai pedir de mim, essa coagulação, ela emite ondas eletromagnéticas dentro de mim. Ela vai pedir, pelo processo evolutivo, para que eu exonere ela do meu corpo mental. O meu corpo mental vai pedir isso. Ou através do arrependimento, da culpa, do remorso, ele vai pedir isso. A culpa é um pedido de exoneração. Aí a gente fala muito da exoneração da homeopatia, não é isso? Você dá um remédio para botar para fora aqueles males que estão lá dentro. Exonerar. De uma maneira mais tranquila, porque às vezes está exonerando de uma maneira muito violenta. Então, o remédio homeopático é para poder exonerar de uma maneira mais tranquila e aliviar aquele corpo, o mental, ou emocional, ou do pretérico, ou físico, daquelas injunções energéticas deletérias que estão fazendo ele adoecer. Está claro? Então, aquilo vai ficar em você. Se você comete muitos crimes e muitas reencarnações, aqueles vórtices energéticos estão dentro do seu corpo mental, dentro do seu corpo emocional. E você, quando vai reencarnar, se você não tem o beneplácito pelo seu trabalho e a sua boa vontade, e se você vai reencarnar de uma maneira compulsória, você vai reencarnar, o que vai mandar são o seu merecimento, as suas necessidades.
Não há um planejamento, porque muitas vezes quando você trabalha e faz por onde, a espiritualidade maior programa de maneira tal que você tenha mais chance, mais êxito em vencer as etapas que você precisa para que você possa se libertar dessas situações dolorosas. Por isso que o indivíduo trabalha afinco no plano espiritual, que nós trabalhamos aqui para nos libertar, para uma reencarnação vindoura, a gente vir com um corpo mais bonito, mais saudável, melhor, um pensamento, uma capacidade mental melhor. Nós queremos o melhor, não é? Aí, quem é que gosta de ser feio? Se falar que não liga, é um mentiroso. Porque a gente gosta de ser bonito, não é? Eu tive um paciente, que ele psicótico, ele era um paciente, eu escrevi, nesse livro que tem aí, que Saúde Mental, eu escrevi nessa história, é interessantíssimo. Ele era pretinho, menor do que eu, analfabeto, mas ele era bonito, ele não era feio, não, mas ele se achava feio. Ele parecia com o Pelé, quando o Pelé era mais novo, é claro, né? Então, o que acontece? Um dia nós tínhamos uma reunião lá, eu tinha uma reunião com meus pacientes, que eu botava os pacientes todos em roda. Toda semana eu fazia isso. A gente lia uma página de Emmanuel, qualquer, e para cada um discutir aquilo sobre ele. Cada um falava o que sentia, né? Aí depois eu fechava a reunião e a gente acabava. Nós estávamos nessa reunião e ele estava lá, sabe? Ele é um paciente que ele aborrecia muito, sabe? Lá na terra dele, em Minas Gerais, ele chegava assim, ele era proscrito, ninguém gostava dele na cidade, ninguém gostava dele na cidade. E ele andou tentando suicídio, então o pessoal lá, do Centro Espírita, Condó, pediu lá no André Luiz internou ele lá na filantropia, na cortesia. Mas ali é o caso típico de uma reencarnação compulsória. Você via claramente. O orgulho dele era uma coisa assim, ó, impressionante. Um dia ele falou comigo, seu doutor Jair, o senhor formou com quantos anos? Eu falei, tantos anos. Ele ficava assim, ó, pensando, sabe assim, ó, dando trato às bolas dele, né? Ele falou, o senhor acha que eu tenho condição de ser médico, engenheiro e advogado? Eu falei, não sei não, fulano. Porque ser médico só é pouco para mim. Pouco demais para mim. Um dia, nessa reunião, a gente leu um livro e ele estava quieto, pensando. E aí, de repente, inusitadamente, falou assim, só na compulsória que eu ia aceitar um corpo vir preto, feio e analfabeto e pobre. Eu fui enganado. Só na compulsória que eu não ia aceitar um negócio desse aqui para mim, não. Você vê como é que falou alto? Como é que o passado falou alto ali, só na compulsória, eu não aceitar um negócio, eu queria ser alto, louro, de olhos azuis. Eu falei, eu também. Mas é o que Deus deu a gente, é isso aqui, vamos com isso, né? São mais sujeitos às psicoses. As psicoses, são as piores doenças que existem no planeta, são as psicoses, né? Um câncer ainda é melhor. Você ter um câncer e ter lucidez é melhor que você ter uma psicose. Porque a psicose você perdeu o controle. Você perdeu o seu controle de direção. É como um carro desgovernado. Né? Você perdeu esse controle. São as doenças mais graves, principalmente a esquizofrenia. São as doenças, ainda bem que é só 1% da população. O centro de força mais comprometidos é o frontal e o coronário. Esse e este. Vocês já estudaram centro de força aqui bastante, não já? Já, né? Então estão sabendo bem o que eu estou falando, né? Os mais comprometidos são esses aqui. É aqui porque é o centro do pensamento. Esse aqui é o único centro que capta as energias realmente, que produz energia realmente, é esse aqui, o que capta as energias divinas e elas são metabolizadas em várias necessidades dos outros centros de força. Coronário, frontal. Coronário tem aqui, o ágio aqui atrás, aqui que o André Luiz fala que desliga quando ao desencarna, vocês viram aquilo? De mensageiros, né? Laríngeo, que é pela criatividade e o relacionamento, e a fonação também, a respiração, essas coisas. O cardíaco, pelo sentimento mais nobre. Esse pelo emocional. Aqui uma divergência. O gástrico.
solar aqui. Aí nós temos o esplênico, numa literatura, sexual na outra, porque depende muito, que isso aí veio lá dos Vedas, e no tantrismo, que foi mais para o lado, no Ayurveda, que foi mais para o lado da medicina, eles modificaram um pouco essa compreensão aqui, mas é a mesma coisa. Que, na realidade, nós temos mais de 100 centros de força, né? Mais de 100 centros de força. Esses são os principais. O sexual e o básico, que é aquele que fixa o indivíduo na Terra, o eu sou. Dependendo do centro mais comprometido, aquele sistema que ele, o centro de força, aquele sistema que ele rege, é que vai exonerar a energia aonde o indivíduo abusou mais delas. Tá claro? Se foi o mental, é o frontal. Se foi, ele usou muita palavra para poder desencaminhar a pessoa, aquele indivíduo vai nascer com uma porção de problema nessa região, amigdalite, faringite, osteomatite, aquelas porções de it por aqui, ó. Se ele usou o mental, ele vai ser aquele indivíduo que vai ter esse problema que nós falamos aqui. E daí os centros de força são sempre ligados ao corpo que ele fez aquele tipo de atitude. Tá claro? Sempre numa oitava, atingindo aquela região, aonde vai expressar no órgão, onde vai expressar no sistema, etc, etc. Na célula, etc. No corpo emocional. Aqui, o primeiro é o predomínio mental, vocês estão vendo, né? O que acontece nesse emocional, nesse mental, é o seguinte, vou falar daqui mesmo. Quando você coagula a energia no centro mental, no centro emocional, no momento da fecundação, aonde o genoma do indivíduo vai ser separado, vai ser selecionado, esses núcleos energéticos de desmando, descomando, de atuação disfuncionais, emitindo as vibrações deles, eles vão ajudar na seleção dos genes que vão ser compatíveis com a exoneração daqueles núcleos doentios. Então, influencia na genética do indivíduo. Na hora de separar os genomas, escolher-se os genes, DNA, eles atuam. Se não há uma intervenção programada dos mentores espirituais para silenciar um núcleo para que outros possam ajudar na seleção do gene de uma maneira mais equilibrada, mais estruturada, mais estudada para o indivíduo dar conta da reencarnação dele, se deixar na compulsória, esses núcleos determinam o que aquele indivíduo vai ser. Aí ele pode nascer um deficiente mental, um idiota, aquele idiota, né? Um deficiente mental. Ele pode nascer com núcleos de esquizofrenias, núcleo de transtorno bipolar, né? Distúrbio de personalidades vários, que irão refletir na sua vida de relação, no seu destino, na sua felicidade ou na sua infelicidade, aonde for, ele vai colher aquilo que um dia ele plantou. Quando você se dispõe a um nível de consciência maior, a aceitar aquilo que você fez, quando num nível de consciência menor, a lei intervém, facilitando para que você possa, em doses infinitesimais, homeopáticas, ir saudando com a sua consciência, não é com Deus não, com a sua consciência, aquelas posturas doentias, onde você interagiu com pessoas e fez elas sofrerem, em dose homeopática, através da sua boa vontade, da sua aceitação, e à medida que você consegue, em dose homeopática, ganhar um aprendizado, uma abertura maior de consciência, você vai automaticamente, em nível vibratório, dissolvendo outros núcleos desnecessários, porque a lei é educativa e não é punitiva. Deus não quer ver o ranger de dentro de um dos seus filhos, pelo contrário. Qual pai quer ver o filho sofrer? Qual pai que gosta de ver o filho chorando?
Qual pai que gosta disso? Mas a sua consciência não te perdoa e ela quer passar por aquilo. Ela quer passar por aquilo. Porque ela quer ficar em paz com ela mesma. E cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Vocês lembram aquela história daquele menino que no Rio de Janeiro foi assaltado e assaltaram o pai e a mãe dele, o carro, ele saiu batendo com a os ladrões não viram ele, ele estava no banco, ele caiu, saiu batendo a cabeça aí até, acho, não sei quantos quilômetros. Você lembra disso? Que chocou o Brasil? Você lembra disso? Depois ele mesmo veio e deu uma mensagem no centro que o pai frequentava, o pai e a mãe frequentavam um centro. Vocês viram essa passagem? Não? Linda, linda a passagem. Ele veio agradecer o pai e a mãe, falou, vocês não têm nenhuma ligação comigo. Vocês são aqueles 2 elos de amor que eu adquiri agora, pela bondade do coração de vocês e de me aceitarem. Vai vir lembrar aqui, governador da Judéia na época do Egito, que Roma comandava o Egito. E eu sentia prazer em passar as bigas em cima de crianças e velhos. Eu tinha prazer com aquele doentio. Fiquei 700 anos nas zonas umbralinas, carpindo aquilo tudo que eu fiz. E a misericórdia do Criador, do Cristo, me concedeu vocês. E eu pedi encarecidamente que eu passasse por aquilo que eu fiz o meu irmão passar. Eu pedi encarecidamente. Então eu peço a vocês, não fiquem tristes, não condenem esses que fizeram isso. E vim agradecer. O nome dele tem Elis. Como? Não, o nome dele, de governador, é Tito Elis. Tito Elis, governador da Judéia. Ele falou, não chorem por mim dessa maneira, não, que eu estou grato a vocês, falando com o pai e com a mãe, vim agradecer o pai e a mãe. Vocês não têm ligação nenhuma comigo, vocês me aceitaram num ato de amor. E sem coincidência alguma, na partida dele, o Maracanã, como uma grande arena, gritou o nome dele num ola gigante. Tá vendo? Não sabia disso. Ó. E ele veio agradecer o pai e a mãe por aquele ato de amor com ele. Falou, não chorem não, não chorem não. Muito bonito, não é? Muito bonito. Mas eu precisava passar por isso, que eu queria, eu pedi para passar por isso. É a questão da consciência. Eu passei pelo que eu fiz os outros passarem. Alivia a minha culpa. Cada um sabe de si. Não, eu não sei se todos precisam passar por isso, não, mas ele precisou. Então cada um sabe do seu caminho. Predomínio emocional, distúrbio das emoções do sistema nervoso autônomo, aquele sistema nervoso que regula a respiração, o batimento cardíaco, né? Que muitas vezes é responsável pela manifestação do distúrbio de pânico, das crises de ansiedade, das diarreias, das enxaquecas, de ficar vermelho, coçando todo, houve uma coisa que não gostou, fica todo coçando, vai falar de uma coisa que mexe com ela, fica todo vermelho. Distúrbio nervoso, sistema nervoso autônomo, o emocional. Aquela energia fixada, coagulada no sistema emocional. Está claro? No sistema emocional, nesse chakra umbilical, expressando no corpo físico, naquele sistema geralmente digestivo ou respiratório, as asmas. E mais comum no sistema autônomo e sistema límbico, que o sistema límbico no nosso cérebro é o sistema que expressa as emoções que o espírito sente e transmite para o corpo físico. O mais comprometido, se a gente fosse, é o gástrico e o frontal. Esse sistema emocional ele pode se dividir em 2 itens. Nos psicossomáticos, está aqui as asmas, as colites, retrocolite ulcerativa, que a pessoa sofre para danar, tem que tomar corticóide, fica tendo desinteria, essas coisas. Arritmias cardíacas, às vezes não cedem fácil, enxaquecas e tantas outras doenças emocionais. E esses indivíduos emocionais também eles podem ter uma expressão da emoção no comportamento. São os fóbicos, extremamente medrosos,
crises de pânicos, os passionais, os que têm os borderlines, as personalidades explosivas, estupim curto, reativos, altamente reativos, os dissociativos, aqueles que vivem diante de uma pressão, se dissociam e ficam vagando, desorientados nas posturas histeriformes, histéricas, os depressivos e outros, dependendo do corpo responsável, do tipo de coagulação de energia e do chakra correspondente, do órgão correspondente. Os mistos, todos são mistos, mas há um predomínio. Tem os distúrbios da emoção do sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso central. Os transtornos de humor bipolar. Muito comum hoje, né? Dizem que 5% da população hoje sofre de transtorno do humor bipolar. A gente, às vezes, não sabia dar diagnóstico, não sabia que o indivíduo era esquisito, mas não sabia o que ele tinha. Hoje já está assim mesmo. É um transtorno bipolar tipo tal, tipo tal, tipo tal. A medicina classificou. Então, subiu de 1 para 5% no mundo. Olha, 5% é muita coisa. Você pega 7 bilhões, 7 vezes 5, 35. 350 milhões de pessoas no mundo estão com transtorno bipolar. Isso é uma epidemia. Como a depressão é epidemia, né? A depressão é epidemia. Tem um livro aí fora muito bom. Não porque eu tomei parte dele não, mas quem mais fez ele foi o Roberto Lúcio, sobre depressão numa visão espiritual. Deixa eu terminar aqui que eu vou mostrar os livros. Fatores agravantes ou desencadeantes. Obsessões espirituais. E hoje a questão da obsessão espiritual ganhou um destaque, porque muito do que nós sentimos hoje, das ansiedades que a gente sente, dos medos que a gente sente, nós hoje somos medrosos, não é? Nós hoje somos, a gente tem medo de sair de casa, não tem? Eu tenho medo de sair de casa. E a gente só sabe o que é medo quando você vai morar fora. Você vai morar em Londres, você anda na rua de meia-noite, não sabe o que é. No Canadá, você anda na rua, entra num metrô daquele, de madrugada, não tem ninguém, você não tem um pingo de medo. Você anda na rua, se tem uma pessoa bêbada atrás de você, você passa para ele passar, porque ele não vai fazer nada com você. Aqui não. Aqui o homem tem medo do homem. Você está andando na rua de noite, você não quer ver nenhum homem, você quer ver cachorro, mas homem não. Eu quando era rapaz, eu namorava com ela, né? Eu namoro com ela há muitos anos, né? 50 anos. Então, o que acontece? Eu saía da casa dela e pedia ônibus, porque eu morava na periferia. Então, eu ia para casa tranquilo, de madrugada, tive que andar aí uns 6, 7 quilômetros, tranquilo, e doido para aparecer alguém, que o meu medo era de espírito. Doido para aparecer alguém. Hoje, se eu fizer uma coisa, eu quero doido para não aparecer ninguém. Principalmente gente. Porque eu não sei o que vem. Não é mesmo? O homem está com medo do homem. Olha aí, pensa bem. Os fantasmas que isso cria na nossa mente. Não é? Por exemplo, eu às vezes moro agarrado em casa, eu moro num shopping aberto. Então, se eu tenho que descer para ir na farmácia 10 horas, já não desço. Até 9, 8 e meia eu desço. Que tem movimento. Olha só. Isso é em tudo. Nós vivemos numa grade, né? E a gente não sabe o que é respirar a liberdade, que é um dos maiores anseios do homem, da alma do homem. Ele não sabe respirar a liberdade. E muitos dos meus pacientes que foram do exterior, jovens, eu falei, por que você acha de bom em Londres ou no Canadá? Eu fiz a mesma pergunta a muitos. Nos Estados Unidos, falou, a liberdade. A liberdade de poder sair e vir, à vontade. Jovens falando isso. Não volto para o Brasil de jeito nenhum, por causa dessa situação que o Brasil vive de medo, que nós vivemos de medo. Então, as obsessões espirituais, o que acontece? É isso que nós estamos sentindo, esse medo, porque nós estamos sentindo tanto do que há aqui, quanto do que está havendo no mundo astral. Porque agora, na época de transição, nós estamos informados que eles estão drenando para a superfície das zonas abissais aquelas mentes enfermiças que tem muito tempo que não vê a luz do sol, e eles estão vindo com todo o patrimônio desequilibrado dele para a crosta terrestre, e estão vibrando essas vibrações que nós estamos captando quando a gente cai num padrão inferior, nossa vibração.
Então, o que acontece? Nós entramos em sintonia com esse tipo de vibração, ficamos nessa gangorra. De repente, você tem uma angústia, tem um medo que não sabe o que é, você está entrando nessas vibrações através de gangorra. Por isso é importante você frequentar casa espírita, templo budista, casa protestante, igreja católica, está sempre fazendo prece, está sempre lendo uma obra que te instrui. Por quê? Porque ela te mantém numa oitava acima do padrão vibratório, e como eles estão no padrão vibratório aqui embaixo, você consegue respirar longe da respiração deles. Essas entidades estão aparecendo nos centros espíritas, em alguns centros espíritas, aí a gente vê realmente o que é inteligência e o que é maldade. Eu quero ver se eu falo um pouquinho sobre isso amanhã aqui. Viciações. A gente nunca teve um mundo tão viciado como o de hoje, né? Você fica sentindo aquele aeroporto, você já fez aquele aeroporto, a quantidade de gente traficando droga, carregando droga, gente que não era para estar assim, mas está assim, pelas dificuldades financeiras, outra mais. Jogos, os computadores, os joguinhos, né? Eu já internei pacientes que entrou naquele joguinho assim, não bebia água, não comia, não fazia cocô, ficava ali até que o SAMU chegou, agarrou e medicou e levou para o hospital para internar, para hidratar. Já tive paciente assim. Você já deve ter ouvido falar disso aí. Ué. Começa a julgar e não para mais. Entra na compulsão de jogo, pode botar água perto, mija na calça, vai ficando ali. Ó. Aí a família chama o SAMU, garra a força, leva para hidratar. Para sair da quebrar aquele padrão de vibração doentio. Volta para casa, se o ambiente continua o mesmo, vai só repetindo a mesma coisa. Viciações químicas, né? Nunca teve droga desse jeito, jogos, né? Sexo, banalizamos o sexo, né? Banalizamos o sexo. A gente está fazendo sexo pior que cachorro. Porque o cachorro não respeita a lei da natureza, né? Nós estamos assim, banalizamos, desorientamos. Por isso que precisamos estar lendo leituras novas, fazendo prece, cantando casa como essa. Para a gente sair dessa situação vibratória pesada. Porque se a gente entra nessa, daqui a pouquinho a gente acha tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. Porque a gente afina com a vibração. E o nosso raciocínio crítico cai também. Muito obrigado. Fui britânico, não fui?